Meu amigo, será que você é um dos poucos afortunados brasileiros? Se você mora no Brasil, tem muita gente que me assiste de outros países, mas que reside em um estado que vai ter crescimento econômico este ano maior do que no ano passado, porque essa não é a realidade brasileira, meu amigo. A desaceleração é a regra geral. Olha só, a consultoria Tendências mostra que o PIB de 22 estados brasileiros vai reduzir na comparação com 2024. É aquela tendência de desaceleração econômica que nós temos visto de maneira geral. Uma notícia muito ruim, diga-se de passagem, porque algumas quedas vão ser absurdas, vão ser abismais. De fato, e não apenas isso, não é só notícia da economia parando, desacelerando, perdendo o seu ímpeto. Olha só, cesta básica continua subindo, continua bastante cara e o preço dos alimentos se eleva muito acima do índice médio da inflação do IPCA, que é uma enganação enorme, como todos nós sabemos. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Estou errando os botões aqui para trocar as telas o tempo todo, é impressionante. Mas olha só, a economia dos estados, comparando isso aqui. Apenas 6 unidades federativas vão ter um PIB aquecido. Eu acho que essa conta não está batendo não, porque são 26 estados mais o Distrito Federal, são 27. Como que vai ter aqui um PIB aquecido em 6? Né? Aqui, são 5 na verdade, tá aqui os que vão, olha só, não quer dizer que vão crescer muito não, tá? Quer dizer, na comparação com o ano passado, porque veja que vários estados tiveram decréscimo econômico no ano passado, tá? Vários não. 2 desses estados aqui, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Então vão crescer até bem neste ano, mas é uma redução na maior parte dos casos. Veja aqui, por exemplo, o caso de Roraima, Piauí, é um crescimento muito tênue, muito sutil, mas é um crescimento ainda assim, só que está longe de ser a regra. A regra mesmo é uma desaceleração que vai atingir muitos estados de maneira geral. Em alguns casos, aqui uma desaceleração considerável. Veja aqui, por exemplo, o meu Espírito Santo. O crescimento vai cair pela metade. Vai crescer ainda, ok? 1,5%, mas o crescimento do ano passado foi de 3,3%. Supostamente, é claro, vai cair bastante. Mais ou menos no mesmo padrão que o Distrito Federal, que o Acre, Pernambuco, São Paulo. Olha a queda do crescimento econômico de São Paulo, 4,1% para 1,4%. Então veja que em muitos estados, trazendo de novo aqui o crescimento, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso vão crescer pra caramba na comparação com o ano passado. Então é uma retomada econômica bem legal, que eu suponho ter a ver com a questão da safra, que não foi muito boa no ano passado. O Centro-Oeste realmente tem uma dependência, vamos colocar assim, do agronegócio. E no ano passado não foi tão bom assim, esse ano está sendo muito melhor. Então o crescimento econômico sem dúvida se deve a esse fator. Os outros estados aqui, Rio Grande do Sul, tem a questão da tragédia que teve no ano passado, que impactou muito o crescimento econômico. Então 2024 nem dá para levar em consideração. Roraima e Piauí, conforme eu falei, é uma mudança muito tênue, embora positiva. Agora, na maior parte dos casos aqui, o decréscimo é considerável, é 1 ponto percentual, 2 pontos percentuais em alguns casos aqui. Rio Grande do Norte, 3 pontos percentuais. Idem aqui para o Sergipe, Ceará, Paraíba, Santa Catarina quase 4 pontos percentuais de queda. Amapá, de fato, 4 pontos percentuais. Então veja que a queda é considerável nesses casos aqui. Muitos estados que vão ter uma economia muito mais tênue, muito mais sutil, vão ter um acréscimo no seu PIB muito menor. Lembrando, isso aqui não significa queda. Não há previsão de queda econômica em nenhuma parte do Brasil, coisa que aconteceu no ano passado, né? Não há nenhuma previsão de decréscimo econômico em algum estado, não é isso que está em jogo, mas no cômputo geral, isso é perceptível na análise para a economia brasileira, nós teremos um ano de
considerável desaceleração, sem sombra de dúvidas. Enfim, aqui o pessoal explicou exatamente o que eu falei. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tem a ver com agronegócio, que a safra foi ruim em 2024, tá melhorando agora. Rio Grande do Sul teve os problemas lá no ano passado, e o resto ali é mais ou menos uma coisa bastante estatística, né? Aquela margem de erro e nada além. Isso demonstra que o fator desaceleração econômica é generalizado, principalmente nos grandes polos brasileiros. Tudo bem que aqui o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tem muita importância no agronegócio, mas o Sudeste e o Sul concentram a maior parte da economia brasileira. O Nordeste também, veja que só o Piauí no Nordeste vai ter crescimento econômico de fato maior do que no ano passado. Volto a dizer, todo mundo está crescendo aqui, mas está crescendo menos. E crescer menos não é recessão, ok? Mas é o primeiro passo para você entrar numa recessão, num decréscimo econômico. Primeiro você cresce menos do que antes, depois você não cresce, e aí você começa a ter um decréscimo econômico. E não é absurdo pensar assim, porque todas as expectativas para 2026 e 2027 são ruins, por causa do contexto brasileiro, toda a estrutura fiscal bastante deteriorada. E, claro, né, isso aí é um problema por si só, mas aí você junta com o negócio lá dos Estados Unidos, aí a coisa fica completamente uma situação assim, a verdadeira tempestade perfeita para o Brasil. Não estamos preparados para lidar com qualquer tipo de impacto lá fora. Essa é a verdade. E aí, saindo do PIB, do macro, daquela coisa assim mais ampla, e indo para a realidade do brasileiro, para aquilo que impacta na população de fato. O custo da cesta básica para uma pessoa atingiu R$ 432 em abril. Isso aqui para uma pessoa. Então, uma pessoa que tem aí, uma família que tenha uma renda total de um salário mínimo, meu amigo, vai passar apertado só para colocar comida na mesa nesse nível aqui. Então, de acordo com esse instituto aqui, Pacto contra a Fome, a renda de 70% da população brasileira é insuficiente para ter uma alimentação saudável. De fato, isso é um problema de fato. Estamos falando aqui de esse custo da cesta básica, 21% da renda per capita do brasileiro. 21% só para colocar comida na mesa, o básico do básico. É cesta básica, isso aqui fora outras coisas, fora aluguel, fora energia elétrica, fora combustível para botar na moto, no carro velho, sei lá, fora energia elétrica, fora água, fora internet, fora a conta do celular, que são itens básicos. Uma roupa de vez em quando, material escolar, IPTU, IPVA. Cara, é complicado de fato viver no Brasil. Essa é a verdade. O custo de vida no Brasil é bastante elevado se comparado com a receita, que não é grandes coisas, por sinal. Então veja aqui que esse número impacta justamente naquilo que mais tem castigado os brasileiros, que é o aumento nos preços dos alimentos. Isso está muito descolado do índice de inflação oficial, o IPCA, qualquer índice que você olhar. A alta de preços é consideravelmente maior do que esses índices mostram. O pessoal fala isso aqui, inclusive, demonstrando que o impacto da alta de preço nos alimentos, e não tem aqui inflação de preços, igual o pessoal colocou aqui, inflação de alimentos. Não existe inflação de um item específico, não. Mas a alta de preço dos alimentos é 2,5 vezes maior para as famílias vulneráveis do que para as famílias de alta renda. Porque para uma família de alta renda, a alimentação não é 20% do orçamento, é um percentual muito pequeno. Então uma variação nesse sentido aí vai ter pouco impacto no orçamento de uma família rica. Uma família pobre, não. Uma família que a cesta básica consome mais de 20% do orçamento familiar, não. Isso aqui vai ser um impacto muito grande, de fato. Então olha que só no mês de abril, a alta no grupo de alimentos, alta de preços, foi de 0,82%. O índice geral do mês de abril foi 0,43%, ou seja, na prática os alimentos estão subindo muito mais os preços. Isso tem castigado consideravelmente a população brasileira. Junte isso aqui com a previsão de que a economia vai desacelerar e você tem um cenário perfeito. O cenário perfeito para uma deterioração na qualidade de vida, no potencial da população brasileira, na capacidade econômica, no poder aquisitivo, em tudo mais o que você
possa imaginar. Governo Lula, meu amigo, está acabando com o Brasil e ferrando principalmente o povo mais pobre. Meu amigo, estamos diante de um fato inegável. Há um bom tempo, isso aí já tem meses que está claro para todo mundo. Para mim, provavelmente para você que assiste o meu canal, isso já está claro mais ou menos quase 3 anos, que é quando o Lula foi eleito, que o Brasil iria quebrar muito rapidamente. Tenho falado isso aqui desde o primeiro momento, sabe-se lá por qual motivo um monte de economistas fizeram L achando que o governo ia seguir um modelo de austeridade ou qualquer coisa do tipo, um compromisso que o Lula nunca teve. Essa é a verdade. Então agora ficou claro para todo mundo. O tempo econômico do Brasil está muito curto. Se as coisas não mudarem de rumo totalmente, em breve o Brasil vai quebrar. E a verdade é que é uma herança maldita que qualquer presidente da República em 2027 vai receber. Se o Lula for eleito, Deus nos livre, se ele for reeleito, ele vai ter que arcar com isso, como aconteceu com a Dilma Rousseff lá atrás, no segundo mandato dela. Ela teve que receber no colo a bomba que ela ajudou a plantar. E a coisa estourou em cima dela no fim das contas. E o próprio relatório do Prisma Fiscal, que é elaborado pelo pessoal do Ministério da Fazenda, deixa isso claro também. O descontrole é tão grande, mas tão grande, que o mercado já concluiu que o governo Lula entregará déficit fiscal em cada um dos 4 anos de governo, apenas piorando o que já estava muito ruim. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, olha só. Uma análise aqui da Gazeta do Povo, uma análise da Veja, trazendo aqui a opinião de um economista, o Denis Medina, que é professor da Faculdade do Comércio. Então, olha só, o próximo presidente da República, não importa quem seja, vai ter um problema gigantesco em 2027, a saber, as contas públicas cada vez mais desequilibradas e a dívida em uma trajetória exponencial de crescimento. Então, mesmo que o Lula seja reeleito, ele vai ter que arcar com este problema, não tem para onde correr, não é uma questão de opção. É uma questão, eu diria, de campanha. Eu tenho defendido esse ponto. Tem que ser tópico de campanha eleitoral. O que fazer para salvar a economia do Brasil da completa bancarrota em 2027, se é que vai dar tempo de salvar, se é que já não é tarde demais. Então veja só que o endividamento público saltou consideravelmente para números aqui do Banco Central, que o FMI, por exemplo, considera isso muito pior. Mas 76% do PIB, né? Então, o governo registrou déficit primário em 22 dos 27 meses, uma coisa completamente absurda de maneira geral, e a partir de 2027 a coisa vai descambar por completo. Inclusive, provavelmente nós vamos ter um endividamento perto dos 100% do PIB daqui a uma década. Então o Brasil vai ter, né, o Brasil já tem uma composição etária parecida com um país rico. Eu falei aqui no canal recentemente sobre isso. Queda populacional, a queda na taxa de fecundidade, que é ainda pior, típica de país rico, mas sendo um país pobre. E agora a gente vai também para o cenário de dívida pública elevada na proporção com o PIB, sendo um país pobre ainda. Dívida de rico com economia de pobre. Uma coisa assim completamente terrível. E eu acho engraçado que o pessoal da Gazeta do Povo, que não é um pessoal esquerdista, pelo menos eu acho que eles não são esquerdistas, eles trazem aqui, né, que o endividamento cresce mesmo após o novo arcabouço fiscal do Lula. Não, o endividamento cresce por causa do arcabouço fiscal do Lula, porque o teto de gastos lá da época do Michel Temer, mesmo com as limitações dele, porque era um teto com muitos furos, a gente sabe bem disso. Mesmo com a questão da pandemia também, que foi uma liberação extraordinária para gastos acima da meta fiscal, das restrições fiscais do teto de gastos, ainda assim esse teto permitiu ao governo Bolsonaro entregar o governo para o Lula com uma dívida pública na relação com o PIB menor do que quando o Bolsonaro assumiu o mandato. A dívida pública no Brasil estava em trajetória de
queda e agora está em trajetória de alta exponencial. A culpa é do governo Lula, não tem como ler a coisa de outra forma. E se o governo trouxe um arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos, é porque ele estava interessado em fazer exatamente isso, gastar cada vez mais sem ter consequências legais por causa dessas ações desastrosas. E aí o pessoal, outros economistas, né? Olha só, o Felipe Salto fala que o arcabouço limita o crescimento das despesas, não, o teto de gastos limitava, o arcabouço fiscal estipula que as despesas cresçam até um determinado patamar, ok? Mas ele manda que as despesas cresçam, o arcabouço, o teto de gastos corrigir apenas pela alta da inflação. Só que a estrutura rígida de gastos públicos, que é um problema sério, estrutural e que não é novo, não foi mudado. Aliás, o arcabouço fiscal destravou um problema nesse sentido, que é a vinculação novamente de gastos com saúde e educação ao aumento real das receitas, né, das receitas líquidas, o que é um problema sem sombra de dúvidas que vai estrangular o orçamento em não muito tempo. Hoje, esse percentual dos gastos primários obrigatórios já é 90% do orçamento e vai continuar crescendo de maneira geral. Isso aí vai ficar cada vez mais abrangente dentro do orçamento. E aí, meu amigo, olha só, até o pessoal aqui do Prisma Fiscal, né, mencionou esse problema, o desequilíbrio das contas, e que aí o governo está tentando ir para o lado da arrecadação. É claro, não vai cortar despesas. E aí o Denis Medina, que é o professor de faculdade, aqui, professor da Faculdade do Comércio, ele falou o seguinte, que entre 2023 e 2024, uma alta aqui de quase 10% na arrecadação, e de 2024 para 2025 a expectativa de 7% e depois mais 5% ainda. Então o governo vai enfiar a mão cada vez mais fundo no bolso do brasileiro. Lembre-se que isso aqui é percentual em cima de percentual e está muito acima do crescimento da economia que é ventilado por aí. Ele fala que no melhor do cenário, sendo otimista, o PIB crescendo 3% ao ano, a arrecadação vai ser muito maior. A carga tributária está crescendo de forma bastante considerável. Porém, ainda assim, o resultado primário é muito ruim, segue negativo e vai continuar sendo negativo. O prisma fiscal mostra isso de maneira geral. E olha só, o Lula recebeu o governo com superávit aqui, colocou 250 bilhões de reais. Eu não sei se é exatamente esse o superávit primário, eu lembro de ser uns 50 bilhões lá em 2022, né? Mas está devolvendo aqui, isso é inegável, 4 anos de resultado primário negativo, déficit total. Não tem nenhum troquinho para ajudar a pagar os juros, o serviço da dívida pública. Inclusive, a gente não tem os dados de 2025 e 2026, mas é claro que vai ser déficit. E o prisma fiscal já mostra isso, já demonstra claramente nessas previsões, inclusive piorando o que já estava ruim. A expectativa para 2026, por exemplo, é de 80 bilhões de reais, meu amigo, de déficit primário. Valores antes de entrar o serviço da dívida, os juros da dívida. Aí a coisa vai para 1 trilhão de reais, sem sombra de dúvidas. Uma coisa bastante ruim de maneira geral e que demonstra que o mercado já se tocou dessa realidade. E se tocou mesmo, até quem fez o L com gosto lá em 2022. O governo Lula não tem a menor condição de dar algum tipo de estabilidade econômica para o Brasil, nem de resolver esse problema fiscal aqui. A tragédia é que muito provavelmente o Lula vai chegar ao final do mandato dele. Então ele tem mais 1 ano e meio de governo pela frente. O pessoal falou, não, vamos tirar o Bolsonaro, vamos eleger o Lula, depois a gente tira o Lula. Cadê o depois que nunca chegou? E não vai chegar, meu amigo, não vai chegar. E aí o Brasil vai ter que arcar com esse desgoverno mais uns longos meses. Um governo que não tem qualquer tipo de compromisso fiscal e que vai fazer o diabo para tentar se reeleger às custas de mais gasto público, que é só isso que o governo sabe fazer. 2017, aliás, 2027 vai ser uma tragédia para quem quer que seja o presidente da República, mas o pior de tudo é que vai ser uma tragédia também para todos nós. Olha aí, meu amigo, como eu costumo dizer aqui no canal, tem algumas pessoas sim que estão perdendo com o governo Javier Milei.
Um grupo dessas pessoas, naturalmente, são os funcionários públicos, dos quais eu já falei aqui no canal em outra oportunidade, mas tem uma galera também que, principalmente agora, nas últimas semanas, começou a sentir pesado o peso, de fato, aí, a sobrecarga das mudanças econômicas que estão acontecendo lá na Argentina. Estou falando, neste caso aqui, dos vendedores de dólar no mercado paralelo, os compradores, os comerciantes de outras moedas na Argentina, coisa que tem bastante, diga-se de passagem, ou pelo menos tinha, porque com o fim dos rígidos controles cambiais que estavam vigentes na Argentina há um bom tempo e com a estabilização da economia, a tendência é que essa função, essa profissão deixe de ter serventia, uma vez que câmbio oficial e câmbio paralelo se ajustem, não havendo aquela distorção típica de intervenções estatais por controles cambiais e etc., a tendência realmente é que a profissão do cambista de dólar, vamos colocar assim, deixe de existir na Argentina, mas isso é muito bom. É um sinal de que a economia está no caminho certo. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho. E se você quiser me ajudar ainda mais, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, o que está acontecendo lá na Argentina? Nós tivemos a mudança recente, sobre a qual eu falei aqui no meu canal também, da questão do cepo cambial, aquele controle rígido que havia na Argentina, que limitava a quantidade de dólares que uma pessoa poderia comprar, colocava um câmbio totalmente irrealista para o dólar, de maneira que se desenvolveu um grande mercado paralelo, que era o que realmente importava no fim das contas. A cotação paralela, o chamado dólar blue, de fato era aquele que melhor refletia a realidade da relação peso versus dólar, tanto que o câmbio era completamente discrepante, a taxa oficial com aquela praticada nesse mercado popular. Algum tempo atrás, semanas atrás na verdade, o Javier Milei acabou com praticamente todo o controle cambial. Tem uma ou outra coisinha, mas é tão irrelevante no cenário macro que não faz diferença prática. Estamos falando de uma liberdade monetária efetiva na Argentina de Javier Milei. O que acontece? Agora os argentinos têm uma facilidade maior para acessar mercados formais de câmbio para conseguir comprar dólares ou vender dólares com facilidade. É engraçado para um brasileiro falar sobre esse tipo de coisa, pensar sobre isso, porque nós não temos essa cultura aqui no Brasil de guardar dólares, de trocar, comercializar em dólares. Sim, muita gente tem investimento em dólar. Hoje você tem com facilidade uma conta em dólar em bancos digitais. Só que fisicamente aqui no Brasil é muito raro ter as pessoas terem dólar. A gente vê isso aí em casos de negócios ilegais, mas no dia a dia é muito raro a pessoa ter dólares, você ir num comércio vender ali. Ok, uma ou outra cidade turística pode ter isso mais desenvolvido, mas de maneira geral, eu nunca vi na minha realidade isso acontecendo, não. Já vi as pessoas terem uma nota de $1 na carteira ali para dar sorte ou algo do tipo, e nada além disso. Mas na Argentina é muito diferente, desde o final dos anos 80, quando o país começou a sofrer um período de hiperinflação, algo que se tornou recorrente na Argentina de lá para cá. Então a cultura se estabeleceu, a cultura da dolarização da economia, ainda que informalmente, e se manteve desde então. E aí com o cepo cambial que aconteceu lá atrás, depois foi suspenso pelo Maurício Macri, voltou de novo, então já tinha 6 anos direto com o cepo cambial extremamente rígido, o mercado se aqueceu bastante nesse sentido e o pessoal continua com essa cultura bem ativa. Só que agora esse mercado paralelo está se desaquecendo muito rapidamente. Então esses arbolitos, que são os comerciantes de rua que trocam dólares aí, estão com grandes problemas, sem sombra de dúvidas. Porque o que acontece aí de maneira geral? A taxa oficial e a taxa paralela convergiram pela primeira vez desde 2019. Então, na prática, não há necessidade de haver o chamado dólar blue, o câmbio paralelo. Você consegue comprar
em meios formais o dólar pelo preço que ele realmente vale na Argentina. O problema antes era também esse aí. Você só podia comprar formalmente com o câmbio oficial e o câmbio estava muito defasado. Quem queria dólares mesmo tinha que ir para o mercado paralelo. Então, os arbolitos estão falando que estão passando por uma crise aqui, porque realmente a quantidade de dólares comercializados por eles realmente caiu. Outro negociante aqui de dinheiro falou que as pernas deles foram sendo cortadas, né? Estão sendo cortadas dele aí e tudo mais. Agora veja que isso é ruim para esses negociantes, com certeza, eles vão ter que buscar outra forma de ganhar dinheiro. Agora, para a população em geral, para o povo argentino, isso é muito bom, olha só. Agora, os argentinos não têm que ficar recorrendo ao mercado paralelo e as empresas conseguem recorrer muito mais facilmente aos dólares para conseguir obter as suas importações, né, ter ali toda uma facilidade nesse sentido, coisa que essas empresas não tinham antes. Então é importante que esse tipo de intermediador, esse tipo de serviço que na prática numa economia livre é completamente desnecessário, deixe de existir mesmo, faz parte. É uma cultura, eu não sei se é em outras partes do mundo, mas é tipicamente latino-americana, de existir funções, de existirem profissões que você nem consegue explicar em outros países por que elas existem, o que elas fazem. Aqui no Brasil você tem o despachante documentalista para muita coisa. Para você trocar um veículo, para você emplacar um veículo, para você ter uma arma de fogo, você tem que contratar alguém para fazer esse serviço para você, porque a burocracia é completamente absurda. Então, se em algum momento o governo brasileiro decidir flexibilizar as regras para tudo isso, e a burocracia for reduzida drasticamente, você não vai precisar mais do serviço dessas pessoas. Então, todas essas profissões vão desaparecer. Vai ser ruim para quem vive disso hoje, sem sombra de dúvidas, mas vai ser excelente para a população, porque quando você tem uma profissão, uma função, um serviço que é prestado que atende exclusivamente à burocracia estatal, que só existe para essa finalidade, esse serviço é desnecessário na vida real e está apenas encarecendo a vida de todos. É o que acontecia aqui na Argentina, sem sombra de dúvidas. E olha, o pessoal aqui do Infomoney ainda chora falando aqui que os argentinos não estão economizando mais em dólares como antes, porque parte da sua renda em pesos, que antes era guardada para isso, eles já não conseguem guardar mais. Uma situação muito triste. E é uma afirmação que meio que entra em contradição com outras notícias que eu trago aqui para o canal. Que a renda efetivamente aumentou, que a inflação está sob controle na Argentina. E aí como que uma coisa acaba levando a outra? Aí você descobre que esse pessoal tá falando aqui de servidores públicos de fato aqui, né? Olha só, que a inflação arrefeceu durante o governo de Milei, mas a renda dos funcionários públicos, como os professores, diminuiu em termos reais. Meu amigo, é o preço que se paga por confiar no Estado o seu salário. Se esse Estado precisar reduzir as contas, precisar passar por uma política de austeridade, o seu salário vai ser comprometido. É assim que a coisa funciona. E é típico de governos enormes, governos endividados, os funcionários públicos se sentirem bastante confortáveis com a sua profissão. Quando você tem um governo enxuto, um governo austero, um governo que está trabalhando para controlar as contas e equilibrar a economia, aí o funcionário público não tem tanta tranquilidade assim, porque o salário dele vai ser o primeiro a ser cortado, sem sombra de dúvidas. E aqui, os arbolitos que não são funcionários públicos, ok, mas que só existiam por causa da interferência do Estado, agora também deixam de ter razão de existir lá na Argentina do Javier Milei, e isso é uma excelente notícia para o povo argentino. Olha aí, meu amigo, os norte-americanos podem se sentir um pouquinho como os brasileiros agora que tiveram a sua nota de crédito rebaixada pela Moody's. Tudo bem que o Brasil não teve nota rebaixada recentemente, mas há alguns anos. Então a gente meio que lembra o que é isso, perder um grau um pouco maior de crédito e ver aí a sua nota sendo rebaixada, indo para um grau inferior. E tudo bem que o grau
de crédito dos Estados Unidos está extremamente elevado ainda, mas isso aqui foi suficiente para dar uma balançada nos mercados e fazer com que os juros da dívida norte-americana saltassem consideravelmente. Lembre-se, são dívidas negociadas na moeda mais forte, mais demandada do mundo. E há sim alguma razão para que isso aconteça. Primeiro, isso não é culpa do Donald Trump, é um problema que se arrasta há muitos anos e que agora o pessoal da Moody's decidiu se manifestar a esse respeito. Ok, o governo Trump afirmou, pode ter alguma razão nisso aí, que há um componente político nessa decisão, mas o fato é, o nível de endividamento dos Estados Unidos é extremamente elevado, e não há qualquer previsão para que isso seja revertido, pelo menos no curto prazo. O governo Trump não tem compromisso claro, efetivo nesse sentido. Primeira vez que a nota dos juros da dívida norte-americana é rebaixada pela Moody's desde 1917, um evento que não acontecia há mais de um século. Vamos então conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só você clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, salvo engano, tem uma agência que já rebaixou a nota norte-americana lá atrás e manteve nesse nível, mas eu não tenho certeza qual que foi e se isso aconteceu mesmo ou se é uma falsa memória minha. Só que a nota dos Estados Unidos foi rebaixada de um AAA para um AA+. Isso é AA1, né, que é a nota, a nomenclatura que é usada por esse pessoal aqui da Moody's. Então, era um AAA, AAA, cadê onde é que tá aparecendo aqui? Isso, AAA com um A maiúsculo, e caiu para AA1, que é a segunda nota mais alta. Então veja que não é como se a dívida norte-americana não valesse mais nada agora, fosse lixo, fosse grau especulativo. Não é bem assim, muito pelo contrário, ainda é uma dívida pública muito superior à maioria, esmagadora maioria das dívidas estatais, sem sombra de dúvidas. Mas não é top do top, mas está no segundo patamar agora. E isso, obviamente, impacta, de maneira geral, na expectativa a respeito da progressão dessa dívida e, por consequência, na cobrança que se faz a esse respeito, na taxa de juros que é aplicada sobre essa dívida que é exigida pelo mercado nesse sentido. Então, o pessoal aqui da Moody's falou o seguinte, que olha só, não é culpa do Donald Trump, deixar claro isso aqui, e eles falam abertamente nesse sentido. Então, as sucessivas administrações, então governos sucessivos, não é Donald Trump que entrou dia 20 de janeiro e quebrou o país, não, sucessivas administrações. Eu me recordo disso aqui ser um problema desde o Barack Obama, isso porque eu não lembro das informações antes dele, mas Barack Obama passou por risco de shutdown, inclusive porque a dívida estava crescendo pra caramba, tinha que ter autorização para emitir mais dívida e continuar girando o governo, né? Mas as sucessivas administrações e o Congresso dos Estados Unidos falharam em chegar a um acordo sobre medidas para reverter a tendência de grandes déficits fiscais anuais e custos crescentes de juros. E aí eles preveem que em 2035 o ônus da dívida federal dos Estados Unidos aumentará para 134% do PIB, em comparação com os 98% do ano passado. Aqui tem a informação que eu falei, a confirmação dela. Na verdade, foram duas empresas que rebaixaram as notas dos Estados Unidos. A Fitch rebaixou recentemente em 2023, mas a Standard & Poor's tinha rebaixado lá em 2011. Então, hoje, todas as grandes agências de risco que erram, tá? Essas agências erram. A Moody's subiu a nota brasileira no ano passado, se eu não me engano. Um absurdo completo. Mas nenhuma dessas três agências mantém a nota máxima para a dívida, para o crédito norte-americano, no presente momento. E bem, qual que é a questão principal nesse sentido? Veja aqui, né, que falta muito para a dívida dos Estados Unidos cair para o grau especulativo. Veja que o grau de investimento começa aqui, né?
daqui da Baa3 para cima. Então a nota dos Estados Unidos está aqui. Tem que cair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 níveis ainda para virar especulativo. É grau de investimento e tranquilo. Olha só, qualidade muito alta, risco muito baixo. Não é um negócio que o pessoal vai levar calote. Não é assim que a Moody's está falando, mas teve um peso sem sombra de dúvidas na economia norte-americana. Qual que é o problema aqui que a Moody's identificou? Principalmente os juros sobre a dívida. A taxa de juros nos Estados Unidos está elevada, isso é um problema lá também, como é no Brasil, porque a dívida é gigantesca, dezenas de trilhões de dólares, e a taxa de juros incide sobre a dívida. Então, se a taxa é muito elevada, o serviço da dívida é muito grande, impacta demais nas contas públicas, é uma bola de neve que vai crescendo cada vez mais. Então, atualmente, olha só, em 2024, o pagamento de juros federais era equivalente a 18% da receita pública. Em 2021, era metade desse percentual. Então, em 3 anos, isso dobrou de tamanho. Só que em 2035, daqui a 10 anos, isso vai para 30% da receita pública. 30% de tudo que o governo americano arrecadar vai ser consumido só no pagamento dos juros da dívida, sem considerar o montante, sem considerar o principal da dívida. Então é um negócio insustentável. Vamos lá, é preciso frisar isso aqui. Mas é a maior economia do mundo, a moeda mais forte, isso meio que dá uma contrabalanceada nesse problema aí. Se fosse o Brasil com esse grau aqui de endividamento, a nota seria D, provavelmente. É claro que o governo dos Estados Unidos criticou isso aqui, falou que essa decisão foi política, né? O Steven Cheung, que é o porta-voz do Donald Trump, falou que esse cara aqui, o Mark Zand, que é um economista da Moody's Analytics, é um crítico de longa data do governo, e aí esse cara falou que ninguém leva a análise, entre aspas, dele a sério, porque ele já provou estar errado várias vezes. E tudo bem que essas agências erram, mas esse Mark Zandi ou Zandi aqui não é da Moody's Ratings, não é o pessoal que faz das notas de crédito. Ele é da Moody's Analytics, então é um outro departamento, ele provavelmente não está diretamente envolvido nessa história. Como que o mercado reagiu a essa mudança, a essa queda na nota dos Estados Unidos? Reagiu mal, é claro. Então veja aqui que os títulos de 10 anos subiram a sua taxa de juros pela demanda do mercado nesse sentido aqui, até 4,49%. E um fundo negociado em bolsa que acompanha o S&P 500 caiu 0,6% nas negociações pós-mercado. Então, vamos saber quanto que isso aqui representa na prática quando o mercado abrir de fato, mas provavelmente vai ser uma queda sem sombra de dúvidas nesse fundo S&P 500, e a taxa de juros deve continuar elevada, pelo menos neste primeiro momento, até que essa notícia seja de fato absorvida. Qual que é o problema dos Estados Unidos quanto a isso? Não há qualquer chance de esse cenário ser revertido no curto prazo. O Donald Trump já falou que vai manter as suas políticas lá no passado de corte de juros, corte de impostos. Ele fez isso de fato. O problema, e eu explico isso sempre que eu falo do caso argentino, é que você tem que fazer medida de austeridade em conjunto com isso. Você tem que cortar gastos para cortar impostos. Senão você quebra o país. Senão você eleva a dívida pública num patamar absurdo e aí você não consegue, de fato, sustentar nem essa medida e nem manter a estabilidade da economia. A inflação vai continuar subindo, os juros vão continuar altos e essa bola de neve só vai crescer. O ideal seria cortar gastos, mas ok, o governo Trump falou que vai cortar aí uns 100 e poucos bilhões de dólares do orçamento. É muita coisa nominalmente falando, mas no orçamento geral isso não faz nem cócegas. Não há nenhuma previsão neste momento na economia norte-americana que esse cenário vá ser revertido. Então, recuperar a nota máxima, recuperar o topo, pouco provável que isso aconteça. Eu não ficaria surpreso se isso sim a nota fosse em algum momento não muito distante rebaixada mais uma vez. Meu amigo, tá cada vez mais claro para todo mundo
que aquele papo de transparência, de governo que vai dar clareza para tudo, fim de sigilo de 100 anos e tudo mais, amplamente divulgado na época de campanha lá em 2022 pelo Lula e pelos apoiadores do Lula, nunca passou, olha que surpresa, de mera retórica eleitoral, porque o nível de falta de transparência no governo Lula é uma coisa impressionante. E olha só, agora o governo avançou mais nisso, inclusive escondendo 16 milhões de documentos que tratam de uso de verba pública. O que o Lula quer esconder nessa história, num contexto em que fraudes de todo tipo estão vindo à tona, estão sendo escancaradas em muitos casos? Pois é, meu amigo, até o jornal O Globo questionou essa atuação do Lula. Aliás, o Globo parece que já largou a mão do Lula de fato. Então, vamos conversar sobre isso aqui, que a materialização de mais um abuso, mais um absurdo cometido na época de campanha eleitoral, porque muita gente comprou essa história sem nenhum tipo de fundamento. O Lula nunca gostou de dar publicidade para nenhum de seus atos, muito pelo contrário, não seria diferente nesse seu terceiro mandato, nesse seu terceiro período de desgoverno. Vamos conversar sobre isso então. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, aqui a Revista Oeste faz uma menção a essa coluna do jornal O Globo. Tudo bem que é um editorial aqui de opinião, mas foi veiculado, então permitido foi. Não é algo revolucionário dentro do jornal, muito pelo contrário, isso aqui é algo permitido, de fato, pela linha editorial do jornal O Globo. Uma clara crítica a uma atitude do governo Lula que merece todas as críticas, essa é a verdade. Do que se trata? Olha só, o governo restringiu o acesso ao governo Lula a 16 milhões de documentos firmados, sobre acordos firmados com estados, municípios e ONGs. Caramba, meu amigo, isso aqui é uma coisa bastante perigosa, até porque saiu recentemente uma notícia que eu cheguei a separar aqui para o canal, mas não falei, que uma ONG ligada a petistas recebeu uma grana violenta, inclusive aí de esferas do governo. E aqui também tem recursos abastecidos com emendas parlamentares, é importante frisar, não se trata só do Lula querendo esconder coisas dele, também é querendo esconder coisas de aliados. Isso aqui interessa para todo mundo que está no poder atualmente ou esteve em anos anteriores e pode vir a ser implicado em algo. Você sabe, está tendo um monte de investigações, pode-se chegar em alguém em algum momento nesse sentido aqui. Quais documentos? Olha só, dentre esses documentos restringidos, tem termos de convênio, pareceres, subcontratos, planos de obra, croquis, certidões, estatutos, recibos, notas fiscais e outros. Ou seja, meu amigo, dá para fazer uma devassa enorme e encontrar um monte de problemas, se houver problemas naturalmente. Agora, eu tendo a acreditar que tem uma pá de problema nisso aí, uma vez que o governo restringiu o acesso a milhões de documentos. Tem muita coisa a ser escondida, no meu entender. Então, olha só, esses documentos estavam disponíveis até alguns dias atrás no site aqui Transfere.gov, mas foram retirados do ar. Pois é, o governo tem aqui uma explicação para isso, que é o seguinte, que parte desses anexos contém dados pessoais, como CPF, endereços e e-mails. Isso aqui seria necessário para se adequar à LGPD, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados. Pois é, né? Então, o pessoal aqui do Ministério da Gestão e Inovação falou que é a grande pergunta, né? Se o problema são essas informações, por que você não coloca um blur, não coloca uma tarja preta em cima das informações sensíveis e publica o resto? O pessoal aqui do Ministério da Gestão e Inovação falou que está atuando no sentido de tarjar essas informações pessoais para, em breve, voltar a disponibilizá-los de maneira ativa, só que não há nenhuma estimativa no sentido de determinar quando que esses documentos novamente vão ser liberados para o grande público.
né? E aí eles explicaram, a gente não é contra a transparência, então a gente apenas pedimos um prazo para nos adequarmos à questão da proteção de dados e etc. Aí, pois bem, né? Falou também aqui que o cidadão pode pedir acesso aos documentos via lei de acesso à informação. Agora acontece que essa lei de acesso à informação, você cidadão que quer pesquisar as coisas, saiba que tem veículos de mídia, jornais grandes, com grande capacidade, com grande apelo, que não conseguem acesso a documentos através dessa lei. Essa é a verdade. Se os jornais, se a Folha, direto a Folha de São Paulo, meu amigo, tenta acesso a documentos via lei de acesso à informação e não consegue. Você acha que você, cidadão comum, você, pessoa física, vai conseguir acesso? É óbvio que não. Isso aqui é uma clara blindagem para um monte de documentos, mas um monte mesmo, uma montanha colossal, a ponto do pessoal do O Globo contestar esse fato, falar que isso aqui é um problema sério. Olha só, é um desafio inaceitável ao bom senso, às boas práticas da administração pública e à Constituição, essa atitude tomada pelo governo Lula. Tem lá entre os princípios fundamentais da administração, eu fiz um vídeo aqui no meu canal há um bom tempo, que eu vou ver se eu deixo recomendado na aba de comunidades. Eu sempre prometo isso e nunca compro, mas que eu nunca cumpro, né? Mas que eu falo dos 5 princípios constitucionais da administração pública, que formam o acrônimo LIMPE, L-I-M-P-E, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lá no vídeo eu explico que esses 5 itens nunca vão conseguir ser alcançados. Por melhor que seja o governo, por mais bem intencionado, é fundamentalmente impossível que o Estado consiga cumprir esse seu propósito. Mas veja que desses itens aí constitucionais, desses requisitos constitucionais para a administração pública, é a publicidade. Isso aqui, obviamente, viola esse princípio, sem sombra de dúvidas. E aí, né, olha só, eles inclusive falam que essa alegação de proteger os dados, informações privadas e etc., isso aqui é uma alegação risível, porque era só omiti-los ou ocultá-los nessa documentação. E aí, obviamente, ao barrar o acesso total aos documentos, tira-se completamente a publicidade desses itens, que é uma promessa aqui, dar publicidade, que o governo Lula fez, conforme eu disse. Olha só, sem transparência não há democracia. Ele falou isso depois de ser eleito, depois de ser empossado como presidente da República, lá no começo do mandato dele. Olha só o que ele disse. O acesso à informação como direito fundamental previsto em nossa Constituição precisa estar cada vez mais presente na vida do cidadão e na cultura de cada agente público. E aí o pessoal acha ruim que as palavras do Lula não têm correspondido à prática de seu governo. Ah, mas que surpresa, não é mesmo? Quem que poderia imaginar que o governo Lula não cumpriria as suas promessas de campanha? Estou impressionado com esse fato, com essa realidade. Caí da cama, acordei para a vida. É impressionante como tem muita gente da mídia, da política, do mercado financeiro, da sociedade de maneira geral, que comprou o discurso do Lula de austeridade, se bem que isso ele nem falou, não é? Mas de união, de não ficar atacando grupos específicos, discurso de dar transparência para o governo, coisas que o Lula nunca teve a menor intenção de cumprir e as pessoas acreditaram nisso, sabe-se lá por qual motivo. Agora, temos sigilo sobre absolutamente tudo. Olha só, a relação de visitantes da Janja, gastos do Palácio do Planalto com helicóptero presidencial, visitas dos filhos do Lula ao Palácio do Planalto, tem sigilo de absolutamente tudo, a gente não sabe como essa grana é gasta, quem que está gastando isso, quem são os favorecidos, o governo não está nem aí para dar publicidade para esses fatos e agora, juntando-se a tudo isso, o governo Lula esconde 16 milhões de documentos a mais, além disso que já estava oculto antes. Cadê a transparência? Cadê o compromisso com a publicidade dos dados? Não neste governo Lula, meu amigo. Tem que ser muito crédulo para acreditar que o Lula faria algo nesse sentido. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.